pessoal, prazer, meu nome é Pedro, sou especialista de implantação na RWTech e vou começar com vocês aí mais um direto ao ponto, hoje aí focado mais na parte de parâmetros dentro do sistema, tá? Gente, para quem não sabe o que é parâmetro aí, né, eu vou começar a explicar para vocês, que é basicamente a parte de criar as suas regras dentro da plataforma, tá bom? Então, pessoal, como é que funciona aqui, né? Vocês sabem aí os conceitos básicos de cadastrar um funcionário na plataforma, onde todo funcionário ele precisa, né, ter alguns atributos. Então, vamos rapidamente abrir aqui um cadastro de um funcionário aqui. Vamos usar um funcionário novo. Então, quando vocês vão editar, quando vocês vão montar um funcionário, o básico ali é dar um nome para aquela pessoa, né? Dar um CPF para aquela pessoa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Dar uma data de admissão, tá? Se for portaria 671, se você utiliza um relógio portaria 1510, tem que pôr o PIS também, tá? Mas o princípio básico é esse daqui. Aqui embaixo você precisa dar alguns atributos, né? Então, uma empresa, um horário para essa pessoa, um cargo para ela, um departamento, se você tiver aí, né? Cargos, departamentos, setores. E, gente, um item muito importante é a parte de parâmetros, que é onde a gente vai parametrizar e o funcionário ele também tem que ter um parâmetro associado a ele. Gente, o que é um parâmetro, né? Pensa assim, eu tenho um horário das 8 ao meio-dia, da 1 às 5, de segunda a sexta, e ao sábado das 8 ao meio-dia. Legal. Quando eu crio um horário, quando eu associo o João da Silva a esse horário, não estou prendendo ele exatamente, ele só pode bater ponto nesse horário. Eu estou falando que esse é o compromisso que ele tem comigo e é isso que ele tem que cumprir. Mas o que acontece caso um funcionário que tinha que chegar às 8 chegar às 9? O que acontece com um funcionário que tinha que chegar às 8 chegou às 7? O que acontece com um funcionário quando ele vem trabalhar num feriado, numa folga, quando ele faz hora extra no sábado? O que ele acontece? Isso vai virar uma hora extra para ser recebida no final do mês, vai para um banco de horas. E se o funcionário faltar sem justificativa, o que acontece com essa pessoa, né? Ela perde só o dia, perde o DSR da semana. O que mais que acontece, né? O funcionário trabalha à noite, eu preciso configurar o adicional noturno dele. Gente, esse é o coração da plataforma, né? Esse vídeo é muito importante porque você realmente vai aprender a parametrizar o seu sistema, tá bom? Então, ao entrar aqui em cadastros, a gente vai notar que existe uma série de opções e uma delas, né, tem o nome ali de parâmetros, tá? Justamente porque é onde a gente vai parametrizar os funcionários dentro da plataforma. Gente, lembrando, se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, eu vou pegar esse plantonista 1 aqui, tá? E editar ele. A gente vai criar uma do zero aqui. Perceba que ele vai trazer uma série de regras dentro da plataforma. Então, é importante, você pode criar quantas regras você precisar. Vamos supor que você tem aí um conjunto de funcionários, né, que tem ali banco de horas. Então, você tem ali o seu pessoal, o seu time da fábrica, é um time que se trabalhar mais, vai para o banco de horas, é um time que se trabalhar menos, vai também para o banco de horas, mas você também tem ali o seu quadro de funcionários motoristas, e para eles você gostaria de pagar hora extra, né, como você depende mais dos motoristas, se eles trabalharem a mais, você paga eles lá no fim do mês. Então, estou percebendo que você tem funcionários dentro da mesma empresa, com um conjunto de regras diferentes, tá? Então, quando você tem isso, você vai precisar de mais de um parâmetro. Por isso, então, a gente pode criar mais de um parâmetro dentro da plataforma, dentro de cadastros parâmetros, tá? E aqui dentro eu posso criar quantas eu precisar. Se você estiver começando aí com a gente, né, provavelmente você tem um parâmetro e provavelmente ele vai ser o parâmetro padrão, mas se for necessário, você pode estar indo lá no canto superior direito e estar criando um parâmetro novo dentro da plataforma, tá? Então o sistema ele permite você criar quantos parâmetros você precisar e depois, obviamente, no cadastro do funcionário você escolhe, tá bom? Então, gente, eu vou criar um parâmetro do zero aqui. Ele vai abrir essa tela aqui para mim. A primeira coisa a ser feita é dar um nome para esse parâmetro, tá? Então eu vou chamar ele de regra do direto ao ponto. A gente vai falar sobre algumas regras aqui, né? E eu vou dar o nome do nosso quadro. Gente, um item interessante que tem aqui é essa função, ó, importar configurações do parâmetro. Lembra que eu falei para vocês que dá para ter ali mais de uma regra no sistema? Vamos supor que você tem duas regras extremamente parecidas. Funcionários que recebem hora extra, tá? Tolerância, DSR, se vai descontar ou não, compensações, é tudo igual. A única coisa que muda é que alguns funcionários, se fizer hora extra, ganha 50% e outro ganha 60%. Percebeu que a única coisa que vai ter de diferente de uma regra para outra é o menu de hora extra? O restante vai ser tudo igual?
Eu poderia criar minha primeira regra, simplesmente importar alguma regra já existente na plataforma, na minha lista de regras, e aí ele vai fazer uma cópia igualzinha do que dá na outra regra, né? Eu venho aqui, obviamente, só mudo o necessário dentro da plataforma. Tá? Então eu posso aproveitar uma regra já criada para importar ela numa regra nova e modificar somente o que tiver de diferente ali, para não ter que criar tudo do zero, tá bom? Gente, vamos lá. Eu tenho que falar aqui de maneira mais genérica. Eu não sei se você aí que está me assistindo, se você vai usar uma regra ou outra. Então, eu vou explicar cada uma delas e você vai entendendo o que encaixa aí para você, tá legal? Bom, gente, para começar, atrasos e faltas, a gente vai falar sobre a tolerância diária, que é a nossa primeira aba. Ela pode ser definida de duas maneiras, que é o padrão CLT e o padrão diário. Gente, vamos lá, não é só porque tá padrão CLT aqui, né? Às vezes você que está me assistindo aí funciona no padrão CLT, né? Os seus funcionários são CLTs, mas não é por conta disso que você deve pôr o padrão CLT, tá? Eu já vou explicar por que isso. Eu quero começar explicando pelo padrão diário. O padrão diário, ele define aqui para mim quantos minutos por dia eu tolero o funcionário chegar atrasado. Pessoal, isso é pro dia todo, tá? Como é que funciona aqui então? Eu tenho 10 minutos por dia. Vamos supor, vamos pegar aquele horário meu, das 8 ao meio-dia, da 1 às 5. Vamos supor que hoje eu cheguei 8h06, atrasei 6 minutos. E no retorno do almoço, eu cheguei 1h04, atrasei 4 minutos. 6 mais 4, 10. Eu estou dentro da minha tolerância diária. Vai ser descontado alguma coisa de mim? Não, absolutamente nada. Justamente porque eu estou dentro dos meus 10 minutos permitidos. Amanhã eu chego ali, né? 6 minutos atrasado de manhã e 5 na hora do almoço. 6 mais 5, 11. Nesse caso, né, o que está configurado aqui é 10 minutos. Eu estourei, né, a tolerância configurada. E aí sim, os 11 minutos vão ser descontados do funcionário, tá? Então, até o valor que vocês colocaram aqui não desconta nada. 1 minuto acima desconta tudo. O padrão CLT, pessoal, por outro lado, ele tem uma segunda regra, tá? Então, ó, além dos 10 minutos diários, eu posso definir quantos que eu posso gastar por vez. Então, lembra lá do meu exemplo? Vamos supor que eu cheguei 6 minutos atrasado de manhã e foi só isso. Eu cumpri a minha hora de almoço certinho. Então, eu tenho 10 minutos por dia, gastei só 6. Tecnicamente, está tudo bem. Mas olha o que essa segunda regra fala para mim. Ou 5 minutos antes e depois do ponto. Pessoal, essa segunda regra está especificando basicamente quanto que eu posso gastar por vez. E apesar de eu ter 10 minutos diários, eu não posso atrasar mais que 5 minutos cada vez. Por conta disso, acaba, né, que como eu atrasei 6 minutos de manhã, os 6 minutos vão ser descontados, tá? Perceberam que o padrão CLT é mais rígido? Só que ele tem um porém, tá, pessoal? Caso você tenha flexibilidade no horário, Pedro, como assim, né, flexibilidade? Apesar de você ter um horário de almoço ali do meio-dia a 1, você aceita que se um funcionário saiu meio-dia e meia e voltou 1h30, que a gente vai ver isso daqui a pouquinho na parte de compensação. Então, se você aceita ele ter flexibilidade no horário dele, você não pode usar o padrão CLT. Você tem que usar o padrão diário, porque ao usar o padrão diário, ele permite eu usar a compensação diária, que é basicamente a flexibilização ali do almoço que eu falei para vocês, tá? Inclusive, ó, se eu manter aqui no padrão CLT e tentar vir aqui ativar a compensação diária, ele vai me dar um alerta. Olha, beleza, você vai ativar a compensação diária, no entanto, eu vou passar a sua regra lá de atraso para diário também. E se eu der um sim aqui, olha o que aconteceu, ele automaticamente tirou do padrão CLT e colocou no padrão diário para mim. Então, pessoal, basicamente ele não aceita trabalhar padrão CLT com compensação diária, tá bom? E se eu vier aqui também ativar, ó, ele vai me avisar que vai desligar a compensação diária, né? Então, ó, já até desligou a compensação diária. Ou é um ou é outro, tá bom? Eu vou deixar no diário aqui para a gente poder usar a compensação diária daqui a pouco. Legal, então isso é a tolerância diária. A tolerância mensal, pessoal, de falta aqui de atraso, eu defino uma quantidade de horas que eu aceito o funcionário chegar atrasado. Então, por exemplo, vou definir aqui 24 horas mensais. Eu estou falando que um funcionário tem permissão nesse momento para atrasar ou faltar 24 horas por mês. Por quê? Porque eu marquei essa opção de atrasos e faltas aqui dentro do sistema, tá? Pedro, eu quero que essas 24 horas sejam só para atraso. Eu posso marcar aqui. Eu quero que sejam só para faltas. Eu posso marcar aqui. Esse menu, pessoal, ele não é muito utilizado justamente porque dificilmente uma empresa permite o funcionário se atrasar ou faltar, tá? Mas caso seja o seu caso aí, você pode estar configurando.
Crédito de falta, pessoal. Basicamente, o crédito de falta, como é que ele funciona? Você tem o seu horário ali, e aí você pode definir que, por exemplo, eu trabalho de segunda a sábado. Mas de segunda a sábado eu tenho direito a faltar uma vez por semana, tá? Então eu posso escolher faltar numa segunda, numa terça, numa quarta. Eu poderia vir aqui e dar um crédito para essa pessoa. Isso aqui é muito utilizado caso, por exemplo, você tenha um comércio que funcione todos os dias. Então vamos imaginar aí um restaurante que trabalha à noite. Todos os dias ele abre, de domingo a domingo. Se você for parar para pensar, não é todo dia que o funcionário vai vir, pelo menos uma folga por semana aquela pessoa tem, certo? Então, ao invés de eu ir lá e criar um horário do restaurante para quem folga na quarta, horário do restaurante para quem folga na quinta, horário do restaurante para quem folga na segunda, e criar vários horários só mudando o dia de folga, eu poderia criar um horário que o funcionário trabalha de domingo a domingo, teoricamente, tá? Então eu crio ali um horário de trabalho no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, crio todos os dias, então até então o funcionário tem que trabalhar todos os dias para mim, mas eu venho aqui no crédito de falta e falo, olha, apesar do horário dele indicar 7 dias de trabalho por semana, eu estou dando uma folga mensal, uma folga semanal para ele. Então a primeira falta dele na semana automaticamente é convertida para folga, certo? Tem a mensal também, tá? Que é a mesma coisa. As duas não funcionam juntos, mas eu poderia definir que, por exemplo, um domingo por mês esse funcionário pode faltar e tá tudo bem. Uma segunda-feira, uma terça, quarta, quinta, sexta, eu posso definir ali os dias, né? Que eu quero também dar uma falta mensal para o funcionário. E também, pessoal, essa última opção aqui, ó, configurar regra para falta, contar como falta somente quando faltar o dia todo. Gente, para que serve essa função? Normalmente ela está habilitada, tá? Pensem assim, o meu horário das 8 ao meio-dia dá 1 às 5. O funcionário tem 2 períodos de trabalho. Mas vamos supor que o funcionário resolveu faltar hoje de manhã, para dar uma esticada aí no final de semana, né? Resolveu que só vinha de tarde. Tem empresa que vai aceitar esse funcionário trabalhar ainda, tá? Então, João, você veio aí, faltou de manhã, sem justificativa, super chato que você fez, mas pode vir de tarde que eu aceito, né? Só vou descontar as suas horas da manhã. Então, nesse caso, pessoal, essa opção tem que estar marcada, porque o sistema só vai entender que houve uma falta quando realmente o João não vier o dia todo. Tem empresa que fala, olha, João, você não veio de manhã, não trouxe atestado, não trouxe justificativa, faltou por faltar, pode ir para casa, eu nem quero dia te ver mais hoje, você já tomou falta. E aí eu deixo essa opção desmarcada. Certo, pessoal? Entenderam isso? Basicamente, então, eu consigo definir, né, quando vai ser falta ou não. Próxima aba, banco de horas. Pessoal, no banco de horas é onde a gente vai ali, né, definir se vai ou não utilizar o banco de horas. Gente, nem toda opção eu vou detalhar aqui, tá? Porque é extremamente raro o uso de algumas funções dentro da plataforma, tá? Eu vou passar, né, os casos ali mais utilizados realmente aqui na parte de parâmetros, né, e até alguns detalhes a mais ali para englobar mais clientes. Mas se eu for usar o banco de horas, a primeira coisa que eu vou fazer é marcar essa opção participante no banco de horas. Se você estiver começando agora com o banco de horas, provavelmente ele vai aparecer uma tela para você, pedindo para você definir quando começa o seu banco de horas e também quanto tempo ele vai durar. Então você consegue ali estar definindo, né, que o banco de horas começou em 1º de janeiro e vai durar 6 meses. Então, de janeiro até final de junho, eu vou ter um único banco, onde eu posso ficar fazendo ali horas positivas, negativas, positivas, negativas. Quando acabar junho e eu estiver entrando em julho, ou seja, acabou os primeiros 6 meses, eu vou entrar para os próximos 6 meses, o sistema ele faz um acerto de contas. Então, como é que o Pedro ficou ali no final desses 6 meses? Ah, ele ficou com 6 horas positivas, então vamos pagar ele, porque em julho ele está zerado. Ah, o Pedro ficou devendo 10 horas, vamos descontar dele, porque em julho ele está zerado, tá? Então, percebam que a gente vai definir um período. Tá? Pedro, marquei e não apareceu esse menu, igual aconteceu aí com você, né? Pessoal, se não apareceu o menu pedindo para você definir a data, significa que ela já foi pré-configurada, tá? No meu caso aqui, a gente já tinha configurado antes, por isso que não apareceu. Caso não tenha aparecido para você também, você pode vir em configurações, preferências, onde você vai mexer em preferências da plataforma, e na primeira aba, que é a aba banco de horas, você tem exatamente o que eu falei. Quando que vai iniciar o banco? Ó, então, o meu banco aqui está iniciando no dia 1º de maio desse mês, e com uma duração de 6 meses, né? Então, ele vai rodar 6 meses a partir do dia 1º de maio. Então, vou colocar ali a partir do dia 1º de janeiro, tá? E aí, notem que eu tenho um início e tenho uma duração. Como eu disse, no final de junho, o sistema entende que é para reiniciar o banco, tá? Então, se você quiser, você pode definir por aqui também.
Pessoal, vamos lá. Critério para limite de crédito e débito. Normalmente as empresas usam o diário, ou seja, hoje eu fiz meia hora a mais, beleza, é meia hora a mais, já vai para o meu banco. Fiz 20 minutos a menos, beleza, é 20 minutos a menos, já vai para o meu banco, tá? Diariamente meu banco é atualizado. Tem empresa que quer que isso saia só lá no final do mês, então eu posso vir aqui e habilitar, né, a minha compensação mensal, né, o meu banco mensal, ou seja, todo dia ele vai me mostrar ali atrasos e extras, e no final ele vai ver o que sobrou disso e vai atualizar o meu banco mensal. Tá? Normalmente é o diário, tá? Então fez meia hora mais hoje, é meia hora, fez meia hora menos, é meia hora menos também, ele já atualiza o banco diariamente. Pessoal, aí eu preciso definir algumas regras de crédito e débito, tá? Vamos lá, vamos falar sobre o crédito. Vamos começar com horas. Olha o que essas opções dizem pra gente. Jogar no banco de horas após X horas extras. Jogar como extras após X horas de banco. Para que serve isso aqui? Normalmente você vai deixar no 0 a 0, tá? Mas algumas empresas podem acabar definindo ali que, por exemplo, o funcionário trabalhou a mais hoje, as 2 primeiras horas trabalhadas a mais eu quero que seja paga como hora extra. Aí sim, se passar de 2 horas, isso deve ir para o banco. Então eu venho aqui e configuro e coloco esse valor. Então olha o que eu estou falando. O sistema pode jogar no banco após 2 horas extras. Então hoje eu fiz 5 horas a mais. Dessas 5 horas a mais, as primeiras 2 o sistema registra como hora extra. E aí sim o restante ele joga para o banco. No caso 3 horas. Amanhã eu vim e fez 3 horas a mais. As 2 primeiras é pago como horas extras e aquela a mais vai para o banco. Então as primeiras 2 horas do dia eu sempre jogo para hora extra. O contrário também pode ser feito, tá? Então, jogar como horas extras após X horas de banco. Então, eu posso falar que sempre as 2 primeiras horas do dia do funcionário devem ir para o banco. Mas se ele passar de 2 horas, eu já quero pagar como hora extra. Então, mesmo exemplo, pessoal. Fiz 2 horas a mais, as 2 primeiras horas agora vão para o banco e as demais vão como hora extra. Tá? Então, você também pode definir isso. O que é o comum aqui, pessoal? É o time usar isso aqui, ó. Deixar no 00, falando que, olha, se o funcionário trabalhar a mais, nada deve ser pago como hora extra. Joga tudo para o banco de horas. Tá? Assim como eu acredito, eu também debito, e aqui eu também tenho a mesma coisa, tá? Só que pense nisso aqui como uma tolerância. Vou dar um exemplo. Vou colocar um valor de 1 hora aqui, ó. Descontar do banco de horas a partir de 1 hora de atraso. Então hoje eu vim e atrasei 30 minutos. Eu vou ser descontado porque até 1 hora vai para atraso. Amanhã eu vim e atrasei 1h30. Pessoal, nesse caso, eu disse para vocês que é uma tolerância aqui, certo? Então, até 1 hora eu desconto como atraso. Passou de 1 hora, vai tudo para o banco. Então, essa 1h30 vai para o banco. Tá? E eu também posso fazer a mesma coisa aqui, né? Definindo um valor e falando, olha, se atrasar até 1 hora por dia, vai para o banco. Passou de 1 hora, pode jogar tudo como atraso, tá? Certo? Pessoal, algumas outras opções. Enviar adicional de extra noturna para o banco de horas. Então, o funcionário fez hora extra de noite, né? E ele tem direito ao que a gente chama de adicional de extra noturno, que é um valor que ele recebe a mais, né? Um tempo a mais, porque as horas noturnas valem mais. Mas eu quero que esses minutos também vão para o banco de horas. Marca essa opção. Não descontar DSR quando o saldo final for positivo. Então, pessoal, você tem ali uma questão de, Pedro, faltou... eu quero descontar o DSR. Mas vamos pensar num funcionário que ele tem ali 30 horas positivas no banco. E ele faltou hoje, ele perdeu 8 horas. Você concorda comigo que ele ainda vai estar positivo na casa? Então tem empresa que fala, olha, apesar dele ter faltado, eu desconto o DSR, mas como ele estava com muito banco, como ele ainda vai ficar positivo, não precisa descontar o DSR. Então eu posso marcar essa opção também, tá? Pessoal, o multiplicador de horas, eu vou só comentar, se você precisar utilizar ele, chame nosso suporte, tá? Chame o suporte aí da sua revenda e eles vão te ajudar. Mas basicamente é um multiplicador, tá? Onde eu falo ali, né, que eu multiplico o saldo positivo. Então, por exemplo, eu vim trabalhar no feriado, eu trabalhei 8 horas. Então eu não vou ganhar 8 horas de banco, eu quero ganhar 16, porque eu vou pagar dobrado, eu vou dar um banco dobrado para essa pessoa. Então, para isso que serve o multiplicador de horas, tá? Ele está fortemente amarrado ao menu de horas extras. Por isso que eu não vou passar aqui hoje. Eu prefiro que, caso vocês utilizem, chame ali, né, a sua revenda, o suporte deles, para estar te ajudando. Tá? Esse menu aqui, pessoal, normalmente é o mais utilizado para quem usa o banco, que é onde a gente vai colocar exceções no banco.
Então vamos supor que você tenha banco de horas, mas você definiu ali que feriado você quer pagar hora extra. Então eu poderia vir aqui e marcar a opção feriado. Então, apesar de eu ser um participante do banco de horas, quando for feriado, eu quero mandar ali para a hora extra, tá? Eu tenho ali sábado, sexta, quinta, domingo. Ah, domingo também, quero pagar hora extra, posso tirar. E não só dias da semana, eu posso vir aqui também e falar que todas as extras feitas de dia não devem para o banco, todas as extras feitas de noite não devem para o banco, faltas não devem ir para o banco. Então, a faltou, nesse caso, é falta. Então, eu não vou descontar do banco, né? Atrasos também, atrasou é para descontar atraso, não é para o banco. Então, você pode definir a melhor maneira. Pedro, não quero marcar nada aí. Para mim, tudo é banco. Tem problema? Nenhum. Pessoal, se você não marcar nada aqui, a única coisa que vai acontecer é que o seu menu de horas extras morreu, tá? Porque pensa só, quando eu venho aqui e marco essa opção de não enviar feriado, o que eu estou falando para o sistema? Que o feriado deve ir para hora extra. Se eu não marquei nada, o menu de hora extra nunca vai ser chamado. Portanto, se você não marca nada, extras morreu, tá bom? E também períodos com autorização para períodos que não devem ser enviados para o banco de horas. Então pensa assim, ó, isso aqui é bem raro de ser usado, mas é fácil de explicar, por isso que eu vou passar. Pensa assim, eu trabalho das 8 ao meio-dia, da 1 às 5. Das 8 ao meio-dia, deve-se pagar hora extra. De tarde, deve ir para o banco de horas. Então tá percebendo que dentro do mesmo dia, metade do dia eu pago hora extra e outra metade vai para o banco? Então eu poderia vir aqui e falar que, olha, toda a primeira parte do dia do funcionário não deve ser enviado para o banco de horas. Portanto, o sistema vai registrar isso como uma hora extra dentro da plataforma. Entenderam que vocês podem tirar períodos ali dentro da plataforma? Obviamente, pouco utilizado, né? Mas se quiser, a opção está aí para vocês. Certo, pessoal? Entenderam o banco de horas? É bem simples, né? No final, gente, de verdade, o que vocês vão configurar é vir aqui, né? Marcar como 00 o banco, para jogar tudo para o banco. E possivelmente vir aqui também marcar coisas que não devem ser enviadas para o banco de horas. Na grande maioria dos casos é isso que quem usa banco de horas configura. Tá? Mas como eu disse aqui, eu preciso passar todos os cenários. Compensação, pessoal. Compensação, eu tenho 3 tipos dela, tá? Compensação diária, semanal, mensal. A diária são compensações que ocorrem dentro do mesmo dia. Então, gente, pensa assim, eu trabalho ali das 8 ao meio-dia, trabalho ali da 1 às 5, mas a minha empresa é uma empresa de venda de roupas. Tá? Vamos pegar uma loja de roupas que é muito comum nesse cenário. E pensem assim, eu tenho que almoçar do meio-dia a 1. Só que chegou meio-dia, eu estou no meio de um atendimento. Eu estou ali conversando com um cliente, com uma cliente, vendendo uma roupa para ela. Eu vou parar o meu atendimento para ir almoçar? Então, olha, fulano, eu sei que eu estou te atendendo, mas estou saindo para o almoço, tá? Aguardo uma hora aí que já que eu volto. Não é comum isso acontecer. Aí, nesse caso, o que acontece, né? A pessoa termina o atendimento ali, né? Até meio-dia 15, meio-dia 20, sai mais tarde para o almoço, meio-dia 20, e aí, obviamente, por conta disso, volta mais tarde, volta 1h20. Então, vocês enxergaram que apesar de eu ter um horário de almoço, eu não cumpri ele? Na verdade, eu cumpri, só que um pouquinho deslocado. Se for o caso de vocês, é interessante estar ativando a compensação diária, onde eu falo para o meu sistema que, olha, embora eu tenha um almoço do meio-dia a 1, por exemplo, se eu sair meio-dia e meia, tá tudo bem, contanto que eu volte 1h30. Se eu sair ali 11h30, tá tudo bem, contanto que eu volte meio-dia e meia. No final, eu quero só um horário de almoço, tá? Só que ao ativar ela ainda não está funcionando, tá, pessoal? Porque eu ainda preciso definir os meus períodos de compensação. Vamos lá, o meu horário, das 8 ao meio-dia, da 1 às 5, vocês estão enxergando que eu tenho 2 períodos de trabalho? Eu poderia vir aqui e simplesmente marcar essas 2 opções e estaria tudo bem, estaria tudo resolvido. Dica técnica, marca tudo. Mesmo que seu dia seja igual ao meu, dividido em 2 partes, está tudo bem, porque o sistema vai enxergar que eu, Pedro, tenho 2 períodos, portanto eu só posso compensar 2 períodos, tá? Legal. Se amanhã eu contratar alguém com terceiro e quarto período, que tiver mais folgas durante o dia, aí sim o sistema já está pronto para compensar essa pessoa. Se você quiser que o sistema possa compensar horas noturnas e normais também, eu posso estar marcando essa opção. Pedro, o que são horas noturnas? Horas noturnas são horas, né, segundo a CLT ali, 50%, tá? Legal, pessoal. Então, bem interessante, né? Eu posso
Perdão, me expressei mal. Horas noturnas são horas ali que começam a partir das 10 horas da noite, né? Das 10 da noite às 5 da manhã, você tem algumas horas que valem mais. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Que é o noturno. Mas eu tô falando pro sistema que, olha, eu posso compensar uma hora que eu não trabalhei de dia trabalhando à noite. Eu posso compensar uma hora que eu não trabalhei à noite trabalhando de dia. Eu posso compensar horas noturnas e normais. É para isso que eu marco essa opção, tá? E isso é a compensação diária, tá, pessoal? É a mais utilizada. A compensação semanal e a mensal, elas não conversam entre si. Ou eu ativo uma ou eu ativo outra. Mas as duas, no final, têm a mesma serventia, tá? O que é uma compensação semanal ou mensal? É compensar um dia pelo outro. Então vamos supor que hoje, segunda-feira, eu atrasei 2 horas. E amanhã, terça-feira, eu fiz 2 horas a mais. Sem a compensação semanal e a mensal, simplesmente vai descontar 2 horas de atraso minha de hoje e vai me pagar 2 horas extras amanhã. Mas tem empresa que para, olha e pensa, ué, mas foi dentro da mesma semana? Ah, ficou elas por elas. Então essa empresa pode vir aqui e ativar uma compensação semanal. Tem empresa que vai além. Ela fala assim, olha, foi dentro do mesmo mês? Então, sei lá, no dia 2 de maio, sexta-feira, eu atrasei 2 horas. E hoje, dia 12, eu trabalhei 2 horas a mais. Ah, é dentro do mesmo mês? Pode compensar. Então, essa empresa tem uma compensação mensal também, tá? Lembrando, caso você utilize compensação semanal ou mensal, você não pode usar banco de horas, tá? Banco de horas, compensação semanal e compensação mensal, você só pode usar um deles. Certo, pessoal? Tranquilo quanto a isso? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Tranquilo? Lembrando que o chat já está liberado. Gente, tem mais alguma coisa aqui. Se você tiver a compensação semanal ou mensal, você ainda pode falar para o sistema que, olha, falta eu não aceito compensar. Então, por exemplo, se eu marcasse aqui e eu faltei hoje, falta é falta. Eu não vou ser ali, né? Eu não vou poder pagar essas horas que eu faltei hoje, simplesmente trabalhando a mais o resto do mês, tá? E também não compensar extras do tipo 3. A gente já vai falar sobre elas, já que eu explico por que existe essa opção, tá? Mas são aquelas extras especiais, normalmente a extra do 100% de domingos e feriados. Legal, vamos falar já então sobre horas extras. Pessoal, aqui eu vou ser mais direto ao ponto, que muita realmente das funções aqui é extremamente raro. Quando você vai configurar extra, o que você precisa definir? Primeiro, uma tolerância de extra, tá? Então vamos supor que todo dia eu tenho ali que trabalhar até às 5. E hoje eu saí 5h10, amanhã eu saí 5h07, na quarta eu saí 5h09, na quinta eu saí 5h13, na sexta 5h14. Pessoal, isso já é hora extra, esses minutinhos que eu estou fazendo a mais, passando das 5? Não, porque eu estou falando para o sistema que eu tenho que trabalhar pelo menos 15 minutos a mais. Eu precisaria ir até 5h15 para o sistema enxergar que eu estou fazendo hora extra. Então eu posso definir uma tolerância de extra, assim como eu defini uma tolerância de atraso aqui. Esse menu aqui vocês não precisam se preocupar, tá? Vocês já podem vir direto para cá. Pessoal, aqui eu tenho 3 tipos de hora extra. 1, 2 e 3. Para que ela serve, tá? Pessoal, basicamente ela serve ali para definir, por exemplo, regras diferentes para dias diferentes. Vamos pensar um exemplo clássico, uma padaria. A padaria, o funcionário ele tem os seus horários ali, né? Ela trabalha todos os dias da semana e vamos supor que na segunda-feira a empresa precisou que eu trabalhasse a mais. Então eu fiz 2 horas a mais na segunda-feira. Só que na segunda a empresa me paga 50% a mais. No sábado eu também fiz hora extra. Aí no sábado a empresa me bonifica com um valor maior, 70% a mais. Domingo, feriados e folgas, ela me bonifica ali com 100%. Ou seja, paga dobrado. Eu tenho uma terceira regra. Então perceberam que dependendo do dia da semana eu posso ter uma regra diferente? Dia que eu pago 50, dia que eu pago 70, dia que eu pago 100. Por isso então eu posso definir as minhas regras 1, 2 e 3 e depois vir aqui embaixo nos dias da semana e apontar cada um dos dias para essas regras. Então eu estou falando que a segunda eu quero que siga o valor dessa primeira tabela aqui. Nada me impede de vir aqui e marcar na terça extra 2, ou seja, ele passa a olhar para essa segunda tabela aqui. Tá? Então, pessoal, nesse caso, percebam que eu consigo criar os meus 3 valores de horas extras e aqui embaixo, né,
apontar todos os meus dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriados e até mesmo folgas aqui dentro da plataforma. Tá? Então, bem legal isso aí. A gente pode estar definindo dentro do sistema também. Tá legal? Pessoal, notável que tem dois valores aqui. O que significa esses dois valores? Vamos supor que hoje, na segunda, eu trabalhei 4 horas a mais. Dessas 4 horas a mais, as 2 primeiras eu pago 50% e as próximas 2 eu pago 70%. Então, eu posso definir valores ali, né, progressivos dentro do mesmo dia. Então, no mesmo dia, eu pago 50% e 70%, dependendo da quantidade de valor que esse funcionário fez no dia. A minha sugestão, sempre para a última opção, é jogar um valor de horas bem alto aqui, tá? Então, nesse caso, até uma sugestão, ó, sempre coloque para o último valor da regra um valor bem alto. Porque hoje eu vim e trabalhei 10 horas. As 2 primeiras eu recebo 50% e as demais 70%. Eu vim e trabalhei 16 horas. Tranquilo, as 2 primeiras eu recebo 50% e as demais 70%, tá? No sábado eu vim e trabalhei 10 horas. Tranquilo, todas as horas vão ser registradas como 70%. Então eu não crio um limite de hora extra. O funcionário vai receber pelo que ele trabalhou, tá? Obviamente, pessoal, normalmente o pessoal paga um valor único, né? Então, vamos manter aqui os 50%. Então, notável que basicamente eu estou definindo ali que de segunda a sexta eu pago 50%, porque se a gente olhar, é a regra que está configurada aqui. No sábado, 70%, que é a regra 2. Domingos, feriados e folgas é a regra 3. Gente, aqui vai um ponto. Notável que também existe aqui a opção excedente mensal e excedente semanal. Para que ela serve? Vamos voltar e vamos falar lá sobre... Perdão, cliquei errado aqui. Vamos falar sobre a compensação. Imagina que você ativou a compensação mensal. E hoje, o seu funcionário fez 5 horas a mais. Ele vai ganhar 5 horas extras hoje? Não. Ele tem um crédito positivo com a casa de 5 horas, tá? Se ele conseguir manter essas 5 horas até o final do mês, aí sim ele vai receber. Mas vamos supor que amanhã ele já atrasou 2 horas. Então, dessas 5 horas positivas que ele tinha, ele atrasou 2, como eu tenho compensação. Nesse momento, ele tem 3 horas positivas. Então, estão enxergando que o que eu vou pagar para o funcionário em si é um excedente mensal. Então, chegou lá no final do mês, sobrou alguma coisa? Se sobrou, aí eu escolho, né, qual porcentagem eu vou pagar nessa sobra, que é o excedente mensal. E o excedente semanal é a mesma coisa, caso você utilize a compensação semanal. Tá, mas aqui tem um efeito colateral. Vamos supor que você trabalhe de terça a domingo aí na sua empresa. E o domingo você paga hora extra 100%. E a terça você paga hora extra 50%. Imagina o seu funcionário chegando atrasado na terça 2 horas e trabalhando 2 horas a mais no domingo. Você está enxergando que ele atrasou 2 horas na terça e fez 2 horas a mais no domingo? Só que essas 2 horas do domingo valem muito mais? E aí, né? Eu estou jogando tudo para o excedente mensal. O que eu faço? Não tem como eu separar essas regras que valem 100%? Tem. Aí entra o que eu falei lá para vocês em compensação, né? Não compensar extras do tipo 3. E aí você vem e marca essa opção aqui. Ao marcar ela, você fala que embora você tenha uma compensação mensal e ela faça essa compensação de um dia pelo outro, e você pague o excedente mensal lá para ela no final do mês, você diz que, olha, eu faço isso, mas tudo que tiver marcado como tipo 3, regra 3 aqui, você separa, tá? E aí ele vai pegar esses dias especiais e mantendo uma regra separada para pagar ali extras do tipo 3. Certo? Só isso. Legal, pessoal, tranquilo? Então essa aí foi a parte mais tensa, né, do parâmetro, que são mais regras, né? Lembrando que na grande maioria das vezes acaba que a gente não usa boa parte delas, a gente vai usar só o que faz sentido pra gente. Pessoal, espelho de ponto, tá? O espelho de ponto são perfumarias, tá? Do espelho de ponto. Então lá no seu espelho de ponto aparece ali, né, que você hoje trabalhou 8 horas e 30. 8 horas e 30 minutos. Você não quer que apareça esses 30 minutos, você quer que os 30 minutos sejam transformados em horas. Então você pode vir aqui e marcar essa opção, né? E ao invés de aparecer 8h30, vai aparecer 8,5. Falta em formato de dia. Lá no relatório aparece que eu faltei esse mês 36 horas, 40 horas. Eu quero que a falta apareça em formato de dia, então vai aparecer que eu faltei 1, 2, 3, 4, 5 dias, tá?
Exibir mensagem quando não tiver pontos batidos. Então, o funcionário não bateu ponto. No lugar dos pontos, eu quero que apareça mensagem falta. Eu posso estar marcando essa opção aqui também. Tá? Legal. Pessoal, noturno. Noturno é para quem trabalha à noite, né? Então, caso você tenha aí um horário noturno, que é das 10 da noite às 5 da manhã, você pode definir também o seu percentual de adicional noturno. Gente, lembrando, tá? Aqui entra um ponto de conflito, né? Entre o que o mercado entende e o que a CLT entende. É bem técnico isso que eu vou falar agora, mas eu só preciso dar uma esboçada para explicar para vocês como é que vocês vão resolver isso. Como é que funciona o mercado? Basicamente, eu trabalho 60 minutos à noite. E aí o mercado fala, olha, você trabalhou 60 minutos, mas eu vou pagar 72. Eu vou te pagar 60 mais o adicional noturno, que dá uns minutos a mais, né? Então ele te paga um bônusinho ali. A CLT, ela enxerga diferente. A CLT, ela enxerga assim, quanto que eu vou diminuir da minha hora? Ou seja, a minha hora não vale mais 60 minutos, ela vale menos. Ela vale 50 minutos. Ou seja, se o funcionário trabalhar 50 minutos à noite, ele vai receber como se fosse uma hora de dia. Então, ele diminui o tamanho da hora. E é assim que a gente trabalha. Pedro, legal, não entendi nada. Não tem problema, não precisa entender. Por que eu estou falando isso? Porque isso vai dar um valor no percentual aqui. Normalmente, o mercado paga 20% de noite. Mais 20% a mais. E a CLT enxerga menos, né? Isso vai dar uma diferença de percentual aqui. Por exemplo, os 20% que o mercado entende, na realidade se reflete em 16,67 aqui. Tá? Pedro, como é que eu faço então, né? Como é que eu vou achar essa porcentagem? Gente, não precisa se preocupar com isso. Eu falei tudo isso só para falar para vocês que vocês vão pegar essa porcentagem com a sua contabilidade. Só que vocês precisam ser muito claros nesse momento. Contadora, contador, eu quero meu percentual de adicional noturno no padrão da CLT. Eu preciso da porcentagem no padrão da CLT, para que você possa digitar o valor aqui e aí ele fazer o ajuste na hora noturna. Certo? Então, bem legal quanto a isso também. Gente, tem opções secundárias aqui dentro do sistema que são poucos utilizadas, tá? Se você quiser dar uma olhadinha nela, tem uma interrogação que explica, né? Como o horário noturno estendido, então o funcionário, sei lá, pegou às 9 e largou às 7. No caso, a hora noturna termina às 5, mas se você tiver marcado essa opção aqui, o sistema entende que é para você pagar até às 7 da manhã como hora noturna. Agrupar horas noturnas e adicionais. Então, a hora noturna, a pessoa trabalhou 6 horas, mas eu quero pegar o adicional também e colocar. Então, embora ela tenha trabalhado 6 horas, vai aparecer ali que ela trabalhou 7, porque ele está juntando as horas trabalhadas mais o adicional. Sempre pagar adicional de extra noturna, né? Então, nesse caso, se tiver algum tipo de compensação, né? Aquela compensação que a gente viu diária, ele vai pagar ainda o adicional noturno para o funcionário. Então, pessoal, isso aqui são funções bem raras de ser usadas, tá? Até aconselho você perguntar para a sua contabilidade se alguma delas faz sentido para você. E se fizer, você pode estar habilitando. Se tiver com dúvida, pode estar olhando na interrogação que ele explica para você. Tá? E ainda assim, se ficar com dúvida, você pode estar perguntando para a sua contabilidade sobre isso, tá bom? E também para o seu time de suporte aí, né, da sua revenda. Pessoal, horista plantonista. O horista plantonista, pessoal, basicamente são ali funções dentro da plataforma a mais, tá? Para começar, se você for usar elas, você vai ter que criar regras separadas. Você nem pode criar junto com essa regra que a gente acabou de definir aqui. O que é um horista? Vamos supor que você tem um funcionário intermitente aí, alguém que você só chama quando você precisa, conhecido como freelance, tá? Pelo mercado. E você quer que ele bata ponto. Só que você concorda comigo que um freelance não tem horário de entrada, não tem saída, não tem almoço. Hoje ele vai trabalhar 3 horas, amanhã ele vai trabalhar 5, depois da manhã 12. Você só quer contar as horas que essa pessoa trabalhou para chegar lá no final do mês e falar: "O João da Silva, esse mês trabalhou 10 horas, tá aqui as 10 horas que você tem para receber. Mês que vem, 50, tá aqui as 50 horas". Você quer só contar as horas que essa pessoa trabalhou. Então, você deve criar uma regra separada, um novo parâmetro de horista, e habilitar essa função. E só falar que horas que encerra o dia dessa pessoa. Pessoal, precisa definir isso, tá? O sistema precisa entender que em algum momento o dia vai encerrar e ele vai fechar os pontos daquele funcionário e guardar. E, como diz, né? Começar a registrar o próximo dia. Se você tem dúvidas sobre fechamento, tá? Já tem uma live do Direto ao Ponto que explica só sobre fechamento. Então, se você não reconhece essa função,
aconselho vocês, né, a assistir outras lives que falam sobre isso, tá bom? E também o plantonista, tá, pessoal? Então, às vezes aí você tem um funcionário que passa das 24 horas do dia. Então, ou seja, sei lá, vamos pensar um médico aí, né? Ele pega das 7 da manhã e vai até às 7 da manhã do próximo dia. Então, eu poderia vir aqui e falar que o plantão dele começa às 7, a duração é 24 horas, uma tolerância para ele chegar, né? Quer seja para mais, quer seja para menos. Então, o plantão dele começa às 7h30, mas eu estou dando uma tolerância de 30 minutos. Então, se ele chegar entre 6h30 e 7h30, eu entendo que ele começou o plantão certinho. O tempo mínimo, então, eu espero que no mínimo ele faça 20 horas. Se ele não fizer isso, não conta como plantão, tá? E também quanto tempo eu vou considerar extra, né? Então, olha, o funcionário ele já fez as suas 24 horas de plantão, mas ele acabou passando. Então, ele passou ali 2 horas. Tranquilo, eu já vou contar como extra também. Tá? Lembrando que isso deve ser configurado à parte. E por último, pessoal, o interjornada e o intrajornada. Gente, o que é o interjornada e o intrajornada? O seu funcionário ele tem direito a 2 descansos por dia, tá? Que é um descanso de um dia para o outro. Então, ó, hoje eu vou embora. Em algum momento lá de tarde eu vou bater o meu ponto de saída. E amanhã cedo eu vou bater um ponto de entrada. Entre esses 2 pontos de um dia para o outro, houve um descanso de 11 horas? Se não houve, né? Tem algumas empresas que pagam ali a interjornada. E é bem igualzinho a hora extra. Eu posso vir aqui e falar que... Deixa eu configurar aqui rapidinho. Perceba que é igualzinho a hora extra, né? Realmente, se a gente vai limpar ali, tudo 100% igual. E eu posso falar que, olha, se eu fizer a interjornada na segunda-feira, eu devo receber 50% a mais. Se eu fizer a interjornada na terça, eu devo receber 50% a mais. Então, imagina que hoje, ao invés de sair por volta das 6 da tarde, eu saí meia-noite, tá? Então, eu saí bem tarde do serviço hoje, né? Precisei fazer muita hora extra. E outro dia, eu peguei 7 horas da manhã. Eu só descansei 7 horas. Perceberam que eu não consegui fazer às 11 horas? Então, ficou faltando, ó, 7, 8, 9, 10, 11. Ficou faltando 4 horas. Então, na terça-feira, eu vou ganhar 4 horas de interjornada no valor de 50%. Porque é o valor que eu ganho de interjornada na terça, tá? Então, a empresa vai me pagar um bônus. Isso é além de hora extra, além de banco de horas, tá? Ah, no sábado eu vim e fiz interjornada também. Então, sábado tá na regra 2, então já aumenta para 70%. Domingo, feriados e folgas, 100%, tá? Então, eu posso definir ali, né, o meu valor de interjornada. E, pessoal, e o intrajornada é a mesma coisa, só que é o intervalo, geralmente o intervalo de almoço ali dentro da plataforma, tá? Então, pensem assim, só um minutinho, pessoal. Meu mouse aqui, tá? Apresentou algum problema. Pronto, voltou. Pense assim, o intrajornada, ele é um tempo trabalhado na hora do almoço. Então imaginem que eu tinha 1h30 de almoço, meu primeiro intervalo do dia, e a empresa não me deu, falou que eu precisava cumprir um trabalho na hora do almoço, mas que ela ia me pagar um bônus, que é a intrajornada. Então eu posso vir aqui, marcar o primeiro intervalo e falar que, olha, por não ter almoçado, a minha hora na hora do intervalo do almoço vale 80%, tá? Então, bem interessante isso aqui, vocês podem estar ativando dentro da plataforma, tá? Legal, pessoal, tranquilos? Entenderam isso? Obviamente, tem mais algumas opções secundárias, mas, assim, o interjornada e o intrajornada já é raro de ser utilizado. Essas opções secundárias é mais raro ainda, tá? Obviamente, se você precisar, pode estar consultando aí a sua revenda, né? E o suporte deles, que eles vão estar te ajudando, certo? Feito isso, pessoal, é só salvar. Uma vez que você tenha salvo ali dentro da plataforma, pronto, você tem a sua primeira regra dentro do sistema. Precisou criar mais? Pode estar criando mais, tá? O sistema ele vai entender isso e vai deixar você ter mais de uma. Basta você selecionar no funcionário qual regra vai valer para cada um. Tá claro isso, pessoal? Entenderam? Então, novamente, você precisa ter regras dentro da plataforma. Somente com regras você consegue operar a plataforma, né? E isso aí vai refletir no seu relatório, no seu espelho final. Gente, era isso que eu tinha para passar hoje. Novamente, se tiverem dúvidas, chame o suporte da revenda de vocês. Um grande abraço, tchau, tchau.